Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Jefferson Corrêa de Souza, sou fundador da JCS Soluções Elétricas, onde trabalho com projetos elétricos, consultorias elétricas, eu mais alguns parceiros, engenheiros, outros técnicos, beleza? Então, o motivo desse vídeo hoje é falar sobre dispositivo de proteção contra surto, né, o famoso DPS. Eu faço parte de alguns fóruns e grupos na internet e é comum em discussões a gente ver alguma confusão dos profissionais da elétrica em relação ao DPS. É um equipamento muito simples de usar, mas por não se atentar ao conceito, a como de fato ele funciona e até nas normas mesmo, alguns profissionais acabam passando por algumas situações desconfortáveis. Então, eu mesmo já recebi, no início dos meus estudos, eu recebi algumas informações sobre o DPS que hoje eu sei que não se aplicaria de maneira alguma. E por isso, é a finalidade desse vídeo para dar uma ajuda para os profissionais da área, beleza? De antemão já adianto que hoje eu estou de home office, né? Então estou gravando de casa, então pode ser que venha a surgir algum barulho, algum ruído, então eu já peço que desconsidere, por gentileza. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o que é o surto elétrico, de onde vem, as consequências e como se proteger. Aqui como se proteger tem algumas maneiras, né? O que eu vou abordar de fato hoje é o DPS, como ele funciona, quando usar, onde usar e qual o tipo dele, né? Qual a classe dele e onde aplicar cada uma dessas classes. O esquema de ligação e principalmente aqui onde eu encontro bastante confusão a respeito do DPS é o esquema de ligação e principalmente a proteção contra falhas sobre corrente do mesmo, beleza? Então, o vídeo pode ser que fique um pouquinho extenso, mas pode ter certeza que vale a pena você acompanhar até o final, portanto que conhecimento nunca é demais, né? Então vamos lá, não sei onde você vai assistir esse vídeo, se é no YouTube, se é no Facebook ou no Instagram. Se você tiver algumas sugestões, alguma dúvida ou algo que possa contribuir, você também pode estar enviando sua mensagem ou deixando comentário se disponível, beleza? Vamos lá. Vamos falar do surto elétrico, o que é, né? A palavra de surto elétrico no dicionário já se refere à manifestação súbita de algo, né? O surto elétrico não é diferente. Pode ser um pico de corrente, tensão ou qualquer transitório que venha descaracterizar repentinamente o formato de onda de tensão, corrente ou potência, podendo danificar equipamentos eletroeletrônicos conectados a essa rede atingida por esse surto. Então, como o dicionário já diz, é algo repentino, é algo muito rápido, que chega rápido e sai rápido e que acontece na elétrica. Então, a gente vai entrar em detalhes sobre isso. Aqui, deixa eu pegar o laser, computador laser. Aqui temos alguns tipos de transitórios, né? Algumas interferências na senoide da tensão. Então, a tensão normal seria dessa maneira, a subtensão seria uma tensão baixa, né? Então, você vê que ela está abaixo da normal. E o surto elétrico, ele é justamente a tensão estaria fazendo sua onda normalmente e repentinamente ela tem um pico muito rápido e muito alto, muito grande nessa tensão. Temos outros aqui também, como a sobretensão, a interrupção, harmônicos e interferências eletromagnéticas, que não vai ser abordado, mas está aí para fins comparativos, beleza? Outra demonstração na forma de onda seria aqui um pico de tensão. Isso aqui é uma tensão 220. Você vê que facilmente a tensão ela vai a 1000. Ela pode chegar na ordem de 5000 volts até mais, dependendo da origem desse surto. Aqui também esse surto é bem característico de uma descarga atmosférica ou algo do tipo. Esse outro surto aqui, que ele ocorre também, muito comum, essa onda aqui também, no religamento, no caso de chaveamento da distribuidora, né, da rede de energia, principalmente quando acontece centelhamento, né? Então a gente tem esse tipo de interferência. De onde vem esse surto, né? Os principais causadores desse surto, primeiro a descarga atmosférica, o chaveamento na rede elétrica, como já foi dito no slide anterior, e o liga e desliga de motores e grandes cargas elétricas, né?
como aqui no Brasil, por ano a gente tem cerca de 70 milhões de descargas atmosféricas, né? O famoso raio. Então, algo em torno de 1 bilhão em perdas por conta dessa descarga e por diversos fatores, né? Queima de aparelhos, queima de dispositivos de proteções e outros, né? Então, o Brasil, ele, por ser esse clima tropical, então a gente tem essa grande incidência de descargas atmosféricas, que também é um tema que vale muito você se aprofundar nele. E o DPS, no caso, nosso dispositivo de surto, ele vem para ajudar nesse quesito. Quais as consequências, né? Os danos causados pelos surtos elétricos podem ser vários. Os mais comuns são as falhas ou queima em equipamentos eletrônicos, pode também ocasionar danos nas instalações elétricas e até possíveis ferimentos a seres vivos próximo dessas instalações. Como a gente faz para se proteger desses surtos elétricos, né? A fim de amenizar os impactos causados pelos surtos elétricos, deve-se tomar algumas medidas protetivas no projeto ou execução de uma instalação elétrica. O primeiro dele, realizar um bom aterramento. Então, o aterramento ele é crucial numa instalação, primeiramente para proteger as carcaças, né, a fazer o aterramento das carcaças e dos equipamentos. Só por isso ele já vai dar uma grande ajuda, né? Utilizar também os para-raios, quando for aplicável e sempre que for possível, fazer a instalação desse para-raio e também, que é o foco desse vídeo, utilizar o dispositivo de proteção contra surto. Eles meio que estão entrelaçados em alguns casos. Para você ter um dispositivo contra surto, você vai precisar de um bom aterramento para você fazer a utilização desse DPS. E quando a gente fala de um SPDA, um sistema de para-raios também, né, contra descargas atmosféricas, você também vai precisar de um bom aterramento. Então, eles meio que andam de mão dadas. Só que o SPDA muitas das vezes acaba não se aplicando em alguns tipos de edificações, né? Então, dá seguimento. Entrando no mérito dos DPS, né? Vamos destrinchar um pouquinho o DPS aqui. O DPS, ou dispositivo de proteção contra surto elétrico, também é conhecido como supressor de surto elétrico. É um dispositivo capaz de proteger a instalação ou os equipamentos nela ligados contra picos de tensão que possa vir da rede elétrica ou da linha de comunicação. Pode ser telefone, internet, nessa parte de comunicação, né? E o DPS ele atua em tempos muito rápidos, em coisa de nanosegundos, né? 25 nanosegundos até 100 nanosegundos. Então é uma velocidade tremenda, né? Então existem 3 classes de DPS, mas o princípio de funcionamento de todos eles é o mesmo, basicamente o mesmo, né? Sendo que o dispositivo de proteção contra surto funciona a partir da interação entre os seus componentes internos, né, materiais internos, como por exemplo o varistor, que desempenha um trabalho fundamental para o funcionamento do DPS. Poderia até dizer que é uma da peça-chave do DPS seria o varistor. O que é um varistor? O varistor ele é um resistor elétrico que depende da tensão para mudar o valor da sua resistência. Então, quanto maior a tensão, menor vai ser a oposição à passagem de corrente, ou seja, menor vai ser a sua resistência. E quanto menor o valor da tensão, maior será a sua resistência e maior a sua oposição à passagem de corrente. Então, a tensão que chega nele para acionar esse varistor e a resistência dele são inversas. Quanto maior a tensão, menor a resistência. Menor a tensão, maior a resistência. A maior vantagem de se utilizar um varistor nessa aplicação é o seu tempo de resposta, que é extremamente rápido. Como foi visto, ele tem que atuar em questões de nanosegundos. Então, algumas outras aplicações podem se tornar menos eficiente ou até inviável. No caso, o varistor ele é extremamente interessante e importante para essa aplicação. Quando acontece o surto, a tensão é extremamente alta. Vamos interpretar ela aqui como tendendo ao infinito. Então, aconteceu o surto, tensão extremamente alta tendendo ao infinito. Dessa maneira, o varistor dentro do DPS vai mudar a sua resistência para tendendo a zero. Então, quando a gente tem
uma tensão ali de surto tendendo ao infinito, a resistência desse varistor vai tender a zero, oferecendo um caminho com menor oposição à passagem de corrente, no caso menor resistência, direcionando toda essa corrente de surto para o aterramento da instalação, que é onde ela está fazendo essa ligação entre o condutor e o aterramento. A gente vai ver com mais detalhe à frente. Devido à atuação do DPS ser tão rápida, o desvio dessa corrente para o aterramento não permite que o disjuntor venha detectar essa corrente e, portanto, o disjuntor não venha a ser desarmado. Aqui a gente já vê que se não fosse o DPS, o disjuntor em si ele não consegue notar esse pico de tensão, esse pico de corrente que vai existir nesse determinado momento, porque é uma coisa muito rápida e o disjuntor passa imperceptível pelo disjuntor. Nesse caso ele não vai detectar, então cabe ao DPS fazer essa proteção. Então basicamente, quando o DPS é acionado, ele vai fechar um curto-circuito entre o condutor a ser protegido, no caso o fase ou o neutro, com um sistema de aterramento. Como citado anteriormente, essa atuação é tão rápida, na casa dos nanosegundos, que o mesmo não venha a causar nenhum dano à instalação e nem ao dispositivo de proteção. Então ele vai fechar um curto-circuito entre o fase e o terra, ou entre o neutro e o terra, em uma questão de nanosegundo, que isso não venha a ser detectado, essa fuga de corrente, não venha a ser detectado essa atuação do DPS. Então esse curto-circuito não vai gerar nenhum problema para a instalação, nem para os equipamentos, porque é tudo muito rápido por conta do DPS. Aqui tem uma breve e bem simples demonstração do DPS. No caso, vamos supor que a gente tem uma fase, e aqui pode ser um neutro aterrado, nesse caso, vamos supor. E aqui a gente tem uma tensão de serviço. Quando a tensão está normal, o DPS ele vai ter, como ele está numa tensão de trabalho normal, o DPS ele vai ter uma resistência muito alta. Então vamos supor que ele vai se comportar como uma chave aberta, porque ele tem uma resistência muito alta devido à tensão estar ali na sua faixa de trabalho, normalmente. Quando surge essa tensão de pico, essa tensão de surto, né? Então ela é, como já foi dito, é grande, muito grande e rápida. Então, dessa forma, o varistor dentro do DPS abaixa essa resistência do DPS, do varistor, possibilitando que esse pico de tensão, essa corrente que venha a surgir por esse pico de tensão, ao invés dele passar pelo seu equipamento, ele vai encontrar um caminho muito mais perto e com uma resistência muito menor para ser percorrido. Então, dessa forma, desvia esse surto para não atingir o equipamento em questão, né, instalado nesse circuito. Tem uma questão que a gente vai ver mais à frente, né? Então, essa aqui é uma tabela da NBR 5410, que ela já simplifica muito. Então, é muito interessante a gente saber interpretar isso aqui. Quando você vai fazer sua instalação, primeira coisa, a linha elétrica de energia que está chegando à edificação inclui neutro? Se não, como vai ser feita essa ligação do DPS? Então, teria as 3 fases e o condutor de proteção, PE, né? Então, nesse caso, o DPS ele é ligado entre a linha, a fase, né? E o condutor de proteção. Então, todas as fases eu vou fazer uma derivação, passar pelo DPS e ligado até o barramento ou o condutor de proteção e esse mesmo ligado ao barramento de equipotencialização, beleza? Da mesma maneira, aqui. Já no caso, se essa linha elétrica ela inclui o neutro, então a gente já segue para mais uma pergunta. O neutro será aterrado no barramento de equipotencialização principal da edificação? Se sim, então eu posso fazer da mesma maneira aqui, fazendo a ligação da fase para o barramento de proteção e neutro, né, comum, ali seria um neutro aterrado também, né?
com o DPS feito dessa maneira, ou se no caso o neutro ele fica independente em alguma parte da edificação, dessa mesma maneira. E se lembrando que isso aqui é no quadro, né? No quadro geral. No caso, então, se o neutro não for aterrado, então a gente tem dois esquemas. O primeiro, eu posso fazer a ligação, a derivação saindo da fase, passa pelo DPS e vai para o barramento, a barra de proteção ou direto por potencialização. E mesma coisa com o neutro. Vou pegar do neutro, passar pelo DPS e ir para o proteção ou equipotencialização. Ou então, outra maneira, seria o esquema de conexão 3, fazer das fases passando pelo DPS vindo para o neutro, as três fases, e do neutro passa outro DPS e vai para o barramento de potencialização ou a barra de proteção. Então, essa é a maneira de ligação no quadro geral. A gente tem a gente vai ver um pouquinho mais à frente, tem uma classe que ele é ligada ao longo da instalação, não é no quadro geral e também não é na entrada. Então, em alguns esquemas como o TNS, o TT ou IT com neutro, ele é ligado entre cada fase e o barramento de proteção conforme o esquema 3. Então, ligado dessa maneira para esses esquemas, né? No caso de circuito sem neutro, qualquer que seja o esquema de aterramento, ele vai ser ligado entre cada fase e o barramento de proteção, o esquema de conexão 1. E para o esquema TNC, a mesma coisa, seguindo o esquema de conexão 1. Beleza? As classes e aplicações. Aqui a gente vê um pouquinho das classes, as diferenças das classes do DPS e a importância de entender essas diferenças também na hora de você estar escolhendo, para você primeiro verificar se eu tenho necessidade de usar uma devida classe, escolher quais classes eu vou utilizar em cada local e principalmente na hora de fazer a aquisição do seu DPS. Muitas das vezes um profissional ele não faz projetos, ele não se atenta nessa parte, na hora de adquirir o seu DPS, acaba adquirindo um DPS com classes diferentes. Aqui eu vou dar uma abordagem um pouco mais média, nem tão superficial e também não tão aprofundada, mas vale você se aprofundar um pouco mais nisso aqui, porque eles têm características diferentes de resposta que pode implicar nessa aplicação. Mas como eu já vou passar a aplicação, já tem como ter uma ideia já bem boa já. O DPS ele é dividido em 3 classes, em que cada uma tem uma aplicação específica. Então, a classe 1, os DPS de classe 1, são os dispositivos utilizados na proteção contra efeito de descargas diretas. A sua instalação é realizada no ponto de entrada da instalação. Em caso de consumidores de edificação individual de baixa tensão, admite-se que o DPS possa ser instalado junto à caixa de medição, desde que a barra de proteção utilizada na conexão do DPS esteja interligada ao barramento de equipotencialização principal da edificação. Muito utilizado principalmente onde tem sistemas de SPDA, Sistema de Proteção de Descarga Atmosféricas, onde vai estar recebendo essa descarga direta, seja no SPDA ou em algum outro no próprio padrão, no próprio poste ali, vamos dizer, uma descarga direta, então você precisa utilizar esse dispositivo de classe 1. Como eu tinha falado um pouco atrás, esse dispositivo que é ligado na entrada da instalação, essa exceção é a seguinte, que para baixa tensão e o usuário único, né, utilizado para uma única edificação, esse DPS ele pode estar na caixa de medição, entendeu? Então vale muito a pena também você estar verificando junto à sua concessionária essa questão, beleza? Lembrando de que o barramento de proteção utilizado na conexão do DPS tem que estar interligado ao barramento de equipotencialização principal da edificação. O DPS de classe 2,
ele eu acho que é de longe o mais utilizado em residências, prédios comerciais e até instalações um pouco menores, principalmente onde não temos o SPDA. O DPS de classe 2 são dispositivos utilizados para proteção contra os efeitos de descargas indiretas. Sua instalação é realizada normalmente no quadro de distribuição. Ele é muito utilizado em residência e em alguns imóveis comerciais. Ele pode estar tanto complementando o DPS de classe 1 ou até utilizando na prevenção contra sobretensões de manobras ou sobretensões induzidas ou conduzidas. Um pouquinho mais à frente eu vou falar dessa sobretensão induzida ou conduzida, beleza? O DPS de classe 3, ele é um pouco menos utilizado. Ele é um dispositivo instalado para proteção complementar. Sua instalação geralmente é realizada perto do equipamento que estará protegendo. Então, a gente já tem na entrada da instalação o DPS de classe 1, suponhamos que a gente tem um sistema de SPDA ali para receber a descarga direta. Um pouco mais à frente, a gente tem o de classe 2, já no quadro geral, para as descargas indiretas e essas sobretensões de manobras induzidas e conduzidas. E se a gente tem um equipamento sensível, ou até um equipamento muito caro, que a gente vai fazer essa análise, compensa a gente proteger ele, então o DPS de classe 3, ele é instalado ali só para aquele equipamento. Então ele vai ser instalado mais próximo à carga, que ele vai fazer uma proteção complementar, vamos supor, de alguma interferência mais próxima do equipamento, ou de até alguns resíduos que tenha passado pelo classe 1 e classe 2. Aqui a gente tinha visto essa imagem um pouquinho atrás, já, né? Temos aqui descargas diretas na edificação ou na linha de energia ou telecomunicação, descarga indireta ou próxima, né? E ali quem está próximo de algumas torres ou linhas e também árvores, algo na proximidade ali, uma descarga indireta, né? Então, a tensão que eu havia falado, a sobretensão conduzida e induzida. Suponhamos que na transmissão, ali na distribuição, até mesmo no seu ramal de ligação ali entre, depois do seu padrão, na sua casa mesmo no ramal de ligação, tenha caído uma descarga atmosférica. Então, essa sobretensão já originada ali no início da sua instalação, ou que essa sobretensão tenha caído na rede de distribuição um pouco mais longe, e mesmo assim venha chegar a entrar dentro da sua instalação, então essa seria a tensão conduzida. Ela vem de fora e vem percorrendo a sua instalação e nessa maneira pode estar queimando seus dispositivos ou algo do tipo, né? Então, nessa aplicação da sobretensão conduzida, então utilizaríamos o DPS de classe 2, que, como eu disse, é um dos mais comuns, e a tensão induzida. Podemos ver aqui nesse exemplo, uma edificação que tem um sistema de SPDA, né, de descarga atmosféricas. Então, caindo uma descarga, ao ser conduzida, a gente sabe, né, que um condutor, quando tem uma corrente percorrida, ele gera um campo eletromagnético em volta dele, né? Então, dessa maneira, um campo girante, como a gente tem uma tensão muito grande, um fluxo de energia muito grande passando por ali, então a gente pode ter um campo muito grande que possa estar induzindo uma tensão em condutores próximos ou até em equipamentos. Então essa tensão induzida, ela pode acontecer também numa descarga mais próxima pela própria a descarga indireta, né? Vamos supor, ela caiu ali perto de uma árvore e mesmo assim ela ainda vai gerar um campo grande que pode também estar interferindo, e sem contar também que a maioria principalmente residências, a gente tem um neutro aterrado, né? Então nesse caso a gente pode ter a diferença de potencial alterada ali no chão, também fazendo essa alteração no neutro, beleza? Vamos seguir mais um pouco. Aqui é uma das partes principais que eu tenho para dizer, que é onde eu encontro muito
muita confusão técnica, vamos dizer assim. É as falhas do DPS e a proteção contra a sobrecorrente do mesmo. Já de antemão eu digo que alguns DPS ele já vêm com um sistema de proteção contra a sobrecorrente interno dele. Mas como a gente é da elétrica, a gente sabe que a proteção, muitas das vezes, ela é redundante, né? E não é à toa. Não é à toa, a gente vai ver o porquê. É aqui que encontramos diversos erros graves presentes no mercado e devemos dedicar uma atenção especial para que a sua proteção não venha se tornar um vilão potencialmente infiltrado em suas instalações. Já vimos que a função do DPS, quando detecta um surto, é se comportar como um curto-circuito, né? Entre os condutores protegidos, seja ali fase ou neutro, com um sistema de aterramento, fechando esse curto-circuito para escoar esse surto, né? Entretanto, esse curto-circuito acontece em frações de segundo e não traz prejuízo nem para equipamentos nem para instalação. Entretanto, os fabricantes dos DPS e a própria NBR 5410 prevê falhas por mau funcionamento ou até pelo fim da vida útil do DPS, até mesmo pelo fim da vida útil, né? Tudo a gente sabe que tem uma vida útil, então ele vai recebendo ali vários surtos, uma hora ele vai danificar. O que pode eventualmente fechar esse curto-circuito, que é uma operação normal dele, porém não abrir mais, que ele faz esse fechamento, em questão de nanosegundos ele fecha esse curto-circuito para escoar esse surto e logo já abre, né? Ali inversamente a tensão de surto, né? Mas ele pode acontecer pelo fim da vida útil ou até mesmo por um mau funcionamento dele fechar esse curto-circuito e não abrir mais. Dessa maneira, a gente vai ter um real curto-circuito presente na nossa instalação, que pode acabar fazendo essa ligação entre os condutores fase com o neutro, ou fase com o terra, ou neutro com o terra, né? Ou até mesmo fase, o neutro e terra, dependendo de quais DPS apresentou esse problema, né? E isso é uma situação que realmente a gente não deseja na nossa instalação, né? Então, temos duas maneiras de fazer essa ligação do DPS e garantir essa proteção dos equipamentos e também a proteção das instalações provindas de uma possível falha desse DPS. O DPS ele pode ser instalado em paralelo com o circuito principal e após o disjuntor geral. Então, tem o disjuntor geral, eu não vou fazer a derivação do DPS na parte de cima do disjuntor. Eu colocaria o DPS na parte de baixo do disjuntor, ou seja, o disjuntor estaria protegendo ali essa derivação. Quando eu posso fazer isso? Desde que o disjuntor geral ele tenha a corrente nominal inferior ou igual à corrente de proteção indicada pelo fabricante do DPS. Essa é uma opção bem convencional e econômica, porque do jeito que eu tenho o circuito ali, eu só quero instalar o DPS, então eu vi que o disjuntor geral ele tem uma corrente menor ou até igual à indicada pelo fabricante do DPS para essa proteção de falha sobre corrente. Então simplesmente faço essa ligação entre as fases, o neutro ali, dependendo do meu esquema de ligação, como a gente viu, abaixo do disjuntor, e ele está protegendo todo aquele circuito embaixo, né? Só que tem um problema, né? Que é no caso, vamos supor que chegou o fim da vida útil ou ocorreu ali um problema com esse DPS. Ele está ligado abaixo do disjuntor geral, por uma falha desse DPS, ou até no fim da vida útil ele fechou o curto-circuito e não abriu mais, o disjuntor vai perceber esse curto-circuito e vai desarmar. Com esse disjuntor desarmando, ele vai desligar todo o quadro, ou todo o circuito após ele. Vai proteger o DPS, mas também vai desligar todos os outros circuitos, né? Então isso é barato, só que eu não posso dizer que ele seja tão usual, pensando pelo lado da continuidade, né? Então a gente tem outra opção. Para tornar mais usual a aplicação e garantir a continuidade do abastecimento, ou quando o disjuntor geral tem a corrente nominal maior que a indicada de proteção do DPS, ou seja, eu não quero fazer aquela outra ligação, porque quando o DPS der algum problema, eu não quero desligar todo o meu circuito. Ou então, o meu disjuntor geral tem a corrente nominal maior do que a indicada pelo DPS. São duas situações que me levam a fazer esse tipo de instalação.
Então, eu vou fazer essa instalação do DPS em paralelo com o circuito, porém, ele vai ser instalado em cima do disjuntor. Então, eu não vou pegar mais a derivação por baixo do disjuntor principal, dentro do disjuntor principal, né? Dentro daquele circuito protegido pelo disjuntor principal. Então, eu vou fazer essa derivação antes do disjuntor principal, porém, eu vou ter que instalar um disjuntor única e exclusivamente para esse DPS, para fazer a proteção dele, que ele vai ser justamente com a corrente nominal indicada pelo fabricante, né, para garantir essa proteção contra uma eventual falha. Desse modo, resolvemos o problema da continuidade, porém, o fim da vida útil, ou por uma falha eventual do DPS, o disjuntor de proteção do mesmo irá desarmar, e dessa maneira o circuito ficará sem proteção até que a falha seja resolvida e o disjuntor religado. Ou seja, então eu já não tenho mais aquele problema de quando o DPS apresentar alguma falha, desligar todo o meu circuito. Porém, eu tenho um DPS próprio, tenho um disjuntor próprio para o DPS que vai estar protegendo. Numa falha desse DPS, esse disjuntor do DPS irá desarmar. Então, meu circuito principal continua funcionando normalmente, porém sem proteção. Então, dessa maneira, é muito bom, porém você tem que ter uma atenção especial quanto à manutenção. É válido você colocar um sistema de sinalização sonoro ou luminoso para quando esse disjuntor for desarmado, ele ativar esse sinal te mostrando que tô sem proteção, o DPS não tá ligado, entendeu? Apresentou alguma falha, então você logo corrige esse DPS e faz a ligação novamente, você já está com o circuito. Pode ser conveniente fazer dessa outra maneira. Como nós, como engenheiros, como técnicos, como profissionais da elétrica, cabe a nós a gente definir o que vai ser melhor aplicação, o que vai ser economicamente viável para o nosso cliente e qual é essa forma de ligação que a gente vai adotar, beleza? Então, esse é o questionamento que eu quis levantar nesse vídeo. Espero ter sido bem claro com vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem estar entrando em contato. Pô, até esqueci de colocar meu contato aqui, mas pode me chamar no WhatsApp 992446950. Lembrando que o DDD é 69. Qualquer coisa a gente está em disposição aí para compartilhar informações, conhecimentos, e vale muito a pena a gente dedicar um tempo para isso, visto que nosso Brasil, nossa região, principalmente aqui, estou gravando em Porto Velho, Rondônia, a gente tem muita incidência de raios, então é muito interessante, a gente pode diminuir perdas com equipamentos e até mesmo a vida humana, beleza? Então espero ter ajudado vocês, fico por aqui. Qualquer coisa, estou à disposição, beleza? Valeu, tchau, tchau, obrigado.